Pois é, Jesus. Eu acho que, de forma geral, o Galípolo se saiu muito bem da sabatina. Como você bem colocou, né, uma situação bastante, né, tensa. A pessoa que é sabatinada fica lá 4, 5 horas, né, e são perguntas de diversas naturezas. Então, é realmente uma situação de bastante estresse. Mas acho que, de forma geral, o Galípolo se saiu muito bem, respondeu muito bem as questões, e especialmente nos pontos mais sensíveis, que tem a ver com potencial intervenção, né, do executivo no Banco Central, principalmente nas decisões de política monetária. Ele foi muito, acho que, protocolar, falando que as decisões elas têm fundamentos técnicos, né? Eu acho que é por isso, inclusive, a certa monotonia das reuniões de Copom. Tem toda uma discussão técnica de modelos, de resultado de modelos, e aí se constrói, né, a decisão. Então, ele foi muito por essa linha, mostrando que a sua posição vai ser, né, muito baseada nessa questão dos fundamentos, né, econômicos, fundamentos técnicos, e guiados pelo sistema de metas de inflação, que esse é o principal ponto de desconforto do mercado, né? Se num determinado momento ele pode sucumbir a uma pressão do executivo para baixar juros, tentar incentivar mais significativamente a economia, para garantir um ambiente melhor do ponto de vista político para uma competição eleitoral. Isso já aconteceu no passado, inclusive nas gestões do PT, então um grande receio do mercado é esse. Mas acho que, de forma geral, ele saiu muito bem, tanto é que a gente não teve nenhuma maior repercussão das falas do Galípolo sobre os mercados financeiros no dia da sabatina. Carolina. Foi meses, a gente estava lá, inclusive a gente estava até esperando uma sabatina longa que pudesse durar o dia inteiro, e não, foi bem rápido, sem nenhuma objeção, menor número de votos não, né, desde o campus, então foi bem tranquilamente, é que ele convenceu os senadores de que vai ter independência e autonomia nas suas decisões, e foi um dia tranquilo, sem dúvida, ele deve ter ficado nervoso, mas só com louvor lá no Senado. Alessandra, qual vai ser agora o direcionamento do Banco Central em relação à taxa básica de juros? Porque o Galípolo ele falou, né? Olha, o presidente Lula não me cobrou, não falou nada no sentido de interferir, não me cobrou baixar ou aumentar ou manter, nada disso. Ele garantiu que aqui nós somos independentes para tomar esse tipo de decisão. Isso vai acontecer na prática, na sua avaliação? Sim, Jesus. Esse é o nosso cenário mais provável, de um Banco Central atuando de maneira técnica e independente. Acho que os incentivos são todos nessa linha. Desde a própria participação do Galípolo como diretor de política monetária, entendendo a operação do Banco Central, entendendo como as decisões do Copom são tomadas. Então, ele tem agora esse histórico recente, que eu acho que ajuda muito nesse direcionamento. E outra, né, assim, a gente tem os nomes dessas pessoas envolvidos diretamente, né? Então, é o próprio currículo do Galípolo, é o próprio currículo de outros diretores. Então, sucumbir a pressões políticas, tomar decisões que não são baseadas em fundamentos técnicos, também tem efeitos aí, obviamente, negativos para a economia e para a inflação, e essas pessoas, claramente, depois elas são penalizadas na física, eu digo, em termos de carreira profissional, né? Então, acho que todos os incentivos são no sentido de um BC, de um Banco Central técnico, né? Então, a nossa avaliação, e o Galípolo, inclusive, deixou claro isso na sabatina, é de que a atividade econômica está muito aquecida no Brasil, então há sim um risco para a inflação à frente, e no momento agora, pensando nos próximos passos de política monetária, não vai ter jeito, o Banco Central vai ter que continuar esse processo de alta de juros. Ele já começou com um movimento de alta de 25 pontos, elevando a Selic de 10,5 para 10,75, e na nossa avaliação agora, nas próximas 2 reuniões do ano, eles devem acelerar esse ritmo, e inclusive ainda no começo de 2025 a gente deve ter uma alta terminal, e aí a Selic deve atingir 12%.
né, ficando nesse nível pelo menos até meados do ano que vem, para depois iniciar um movimento gradual de queda, justamente porque a economia está muito aquecida e há riscos para a inflação à frente, que é isso que o Banco Central está olhando, não é mais a inflação de 24, o Banco Central está olhando a inflação de 25 e 26. Carolina, o que você acha? A gente tem expectativa de terminar o ano com mais tranquilidade, tem uma previsibilidade, né, do que vai acontecer. Além disso, também a gente tem que lembrar que tem mais 3 indicados a serem sabatinados até novembro para diretorias do Banco Central. Então, de fato, tem que manter essa régua alta, essa previsibilidade, esse senso de autonomia e independência para não ter nenhum problema, nenhuma surpresa nas outras indicações.